Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fotopro TV, trazido até vocês pelo Grupo Fotopro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e hoje eu quero começar agradecendo a você que vem acompanhando cada episódio do Fotopro. Lembra, desde o começo, quando a gente começou com Target Tool, uma estrutura bem diferente na parte de captura, áudio, iluminação, e hoje esse podcast completa 50 edições. E isso só é possível porque você está acompanhando, gostando das dicas. Cada vez mais temos mais seguidores, mais pessoas vendo, seja pelo site Fotopro, pelo nosso canal no YouTube, Vimeo, pelas diversas áreas, seja até mesmo pelo iTunes, que você também pode fazer o download por lá. Então, ou seja, o podcast vem trazendo uma série de informações, dicas, sempre visando um crescimento profissional seu e de toda a comunidade que trabalha com Photoshop. Claro que eu não posso deixar de fora as empresas. Empresas como Adobe, Wacom, Mako, Eizo, todas elas sempre acreditaram no projeto. E são elas as responsáveis por trazer essa informação para vocês. Porque é com o apoio dessas empresas que o podcast acontece e se mantém a cada nova edição. Fora isso, temos uma edição nova ainda de quem? De um DVD, dá uma olhada. A gente está trabalhando agora com o lançamento de mais um produto chamado Photoshop Experts. Então, se você quer se tornar um expert no Photoshop, vale a pena. São mais de 3 horas de conteúdo espalhados em 25 capítulos. Dentro deles eu tenho mais de 100 dicas. Uma delas vai trabalhar até com o quê? Óculos 3D. A Tecnoglasses, que é um grande apoiador de todos os projetos, Photoshop Conference, vai colocar um óculos para que você aprenda a fazer essas imagens. Alucinante, né? Já ficou com água na boca. Bom, é isso. Gente, Photoshop é com o Grupo Fotopro. Dicas de Photoshop é aqui no Fotopro TV. Então, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho e eu espero que sempre essas informações somem cada vez mais no seu dia a dia, no seu trabalho e que você, como profissional, consiga se destacar a cada nova semana. Minha imagem já está aberta dentro do Photoshop. Tenho aqui esse trenzinho. E olhando para ela, fiquei pensando assim, isso aqui merece um efeito diferenciado, uma característica diferente, uma atmosfera mais agradável. A gente tem várias tendências diferentes, por exemplo. Atualmente, se fala muito de uma imagem mais retrô. Você tem características já na área de fotografia, como o processo cruzado, que conseguem uma beleza, uma característica de cores única dentro do processo. Se a gente pegar características mais atuais, a gente vai pegar uma outra tendência que é o Instagram, um aplicativo que você coloca dentro do iPhone ou do seu dispositivo móvel, por exemplo, captura uma foto e já aplica o efeito. E tudo isso faz com que muitas vezes você tenha uma foto simples e depois da aplicação desse efeito ela ganhe um charme, uma atmosfera toda especial. E é isso que eu vou mostrar para você hoje dentro do Fotopro TV. Então vai começar da seguinte forma. O primeiro efeito que eu quero é aplicar uma moldura. Vou entrar no menu de filtro, vou descer até uma opção chamada Lens Correction e dentro dele já vou escolher direto essa abinha aqui, chamada Custom. Dentro dessa aba Custom você vai perceber que eu tenho uma opção chamada Vignetting, que é a moldura. Eu posso definir se essa moldura vai ficar mais clara, carregando ela para a direita, ou se ela vai ficar mais escura, carregando para a esquerda, que é justamente o que eu quero. Depois, através da opção chamada Midpoint, eu posso definir se essa moldura vai ser mais concentrada no centro ou mais esparramada para as bordas, por exemplo. Então, no caso dessa dica, o que eu vou fazer? Vou usar um valor bastante alto até, 70, 69, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, olha, ficou com 70, está bem interessante. Nota o seguinte, eu vou tirar o preview e vou colocar, já tenho a minha moldura aplicada. Clico em OK, minha imagem está pronta. Acredito que você deve estar pensando em alguma coisa da seguinte forma. Ale, mas você não poderia fazer essa moldura de outra forma? Realmente, você está certo. Uma outra alternativa para fazer uma moldura, qual seria? Pego a ferramenta elíptica, seleciono aqui, olha, a parte central da foto, mas já pensando aonde? Na moldura, ao contrário dessa área. Então, fiz essa seleção, crio um layer de ajuste com a opção de curvas, troco o Blend Mode dele de normal para essa opção chamada Multiply, e depois disso, abrindo o painel Mask, eu posso inverter a máscara e aumentar o feather. Seria uma alternativa.
Porém, aonde eu prefiro utilizar o filtro nesse momento? Você vai perceber que mais na frente eu vou automatizar esse processo. E quando a gente fala de automação, o filtro funciona melhor, porque não vai importar o tamanho da sua imagem, não vai importar se a sua imagem tem uma orientação vertical, horizontal. De toda forma, você vai conseguir fazer com que essa imagem receba o efeito plenamente. Então, o filtro, nesse momento, é a melhor solução. E essa, claro, é uma das grandes magias do aplicativo, que ela permite que você faça a mesma coisa por vários caminhos diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar no menu de filtro, vou usar essa opção chamada Lens Correction, que está na memória, e meu efeito já está aplicado. Na sequência, eu vou adicionar um ajustezinho. Então, eu vou entrar no painel de ajuste, vou escolher a opção de curvas e dentro dela eu vou trabalhar individualmente com as cores para criar até uma invasão diferenciada dentro do arquivo. Vou começar trabalhando em cima da cor vermelha. Pode ver, ele já trabalhou aqui, ó, a linha vermelha, que é a curva desse canal. Vou colocar um ponto travado aqui no centro e depois disso vamos começar a pegar as áreas claras, deixar essas áreas um pouquinho mais claras. Olha lá, a cor já começa a diferenciar, a gente já vai ganhando uma magia diferente. Vou até intensificar um pouquinho mais essa área aqui embaixo. Poderia até descartar esse ponto. Então você pode definir se você quer ele colocado ou não. Na sequência, vou trabalhar no canal do verde. Dentro do verde, eu vou prender a informação aqui na parte de baixo e vou pegar aqui na parte de cima, que são as áreas mais claras, vou criar uma invasão um pouquinho mais intensa do verde. Por último, vou trabalhar em cima da onde? Do canal de azul. Nesse canal, eu já vou reduzir o contraste dele. Então, vou pegar as áreas mais claras, vou tirar um pouco da informação, ele vai colocar o amarelo, e a mesma coisa nas áreas escuras. Olha que interessante, eu já tenho um efeito bem diferenciado na foto. Eu vou colocar aqui o antes e o depois com essa opção. Tirando o olhinho, a gente vê o antes, colocando, vê o depois. Olha como já criou uma atmosfera totalmente diferenciada. Depois disso, posso selecionar os dois layers pressionando Shift e utilizar a tecla de atalho Command E ou Ctrl E nesse momento. Ele vai fazer a união do processo. Pode ver, já tenho a minha imagem prontinha. Vamos analisar o antes e o depois? Essa daqui, olha, a minha imagem original. Essa daqui com a aplicação do efeito. Pode ver, é uma imagem simples que ganha um brilho, ganha uma vida simplesmente com a aplicação de um efeito. Agora, qual que é o mais legal? Você viu que é um efeito muito simples. Mas mesmo sendo simples, ele tem um passo para execução. Eu tenho que colocar uma moldura, tenho que trabalhar em cima das curvas, individualmente no canal do vermelho, verde e azul, e eu posso automatizar esse processo. Como é que eu faço isso? Usando o Action, que é o que eu vou explicar para você daqui a pouco. Então vamos continuar agora automatizando essa tarefa que eu acabei de fazer no Photoshop. Para isso, eu vou abrir o painelzinho chamado Action. Dentro do Action, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o que a gente chama de novo set, ou uma nova pastinha. Eu posso até colocar um nome chamado aqui, ó, Efeito Photopro, por exemplo. Pode ver que abriu uma caixa de diálogo onde eu posso colocar essa informação. Faltou só um E lá, ó, Efeito Photopro. Clico em OK, essa pastinha já está pronta para receber. Agora eu vou criar um novo Action. Isso pode ser feito tanto pelo menu lateral, como também pode ser feito aqui pela parte de baixo. Olha, novo set de um lado, New Action do outro. Eu vou colocar aqui, ó, Efeito Photopro de novo. Legal, ele então tem o mesmo nome da pasta. Posso até definir se eu quero colocar uma tecla de atalho para ele ou não. Pode ver, o Photoshop já está disponibilizando de F1 até F15, adicionando Shift, Command ou individualmente cada uma dessas informações. Posso até colocar uma cor para que visivelmente seja mais fácil mais para frente. Nesse caso, eu vou criar um Action bastante simples. Só vou colocar o nome e vou pedir para gravar. Tudo que eu fizer a partir de agora fica memorizado. A primeira coisa, lembra qual que é? Colocar a moldura.
Depois da moldura, a tonalidade. Então vamos começar aplicando isso via filtro. Vou entrar no menu de filtro, vou descer até a opção chamada Lens Correction, ele já abre a minha caixa de diálogo, entro em Custom e vou colocar os valores lá. Então vamos lá, 69 de um lado, menos 100 no Amount, 69 na opção de Midpoint, já coloquei essa moldura. Na sequência, painel de ajuste, vou trabalhar em cima das curvas, vou entrar na curva de vermelho, pode ver que eu estou fazendo exatamente o mesmo efeito que eu fiz da última vez. Então estou colocando aqui as invasões do vermelho, segurando o meu ponto do verde, colocando a invasão que eu quero em cima dessa imagem. E por último, vou trabalhar no canal do azul, reduzindo um pouquinho a relação de contraste que eu tenho na foto. Pode ver, consegui um efeito bem interessante. Uma vez isso pronto, o que eu vou fazer? Fazer o flatten da imagem e por último, vou fazer com que o aplicativo termine essa action. Então você vai notar que quando eu estou gravando um action, aparece um botãozinho aqui embaixo de gravando. Eu clico em stop, esse efeito já está pronto. Para ver se ele funcionou plenamente, eu tenho duas opções. Posso voltar a imagem para o original e simplesmente falar para o aplicativo, eu quero pegar esse efeito Photopro e aplicar em cima dele. Ele foi lá e já fez isso para mim. Posso fazer a mesma coisa abrindo uma outra foto. E aqui é a grande vantagem de trabalhar com filtro. Lembra que eu comentei ali na primeira parte do podcast ainda? Eu tenho uma foto agora que ela tem um enquadramento diferenciado, uma orientação diferente. Até então eu estava trabalhando com fotos na horizontal, essa daqui já é na vertical. E como o filtro trabalha em cima de uma proporção, você vai ver que ela vai funcionar perfeitamente. A única coisa que eu tenho que fazer é abrir minha pasta de Actions, selecionar o Action e clicar aqui no botãozinho de baixo. Ele já vai aplicar o efeito. Olha que legal. Imagem aplicada, próxima foto, se eu quero fazer a automação desse processo, é só clicar, ele já vai aplicando o efeito. A gente vai sentindo essa aplicação e a velocidade dele a cada nova foto que eu abro aqui para a gente trabalhar. E o que é mais legal é que você vai poder fazer o download desse action. Ele vai estar disponível dentro da página do podcast. Você vai ver que vai ter um item lá dentro, onde você pode fazer o download desse action e começar a se divertir. Se sobrar um tempinho, manda as imagens, eu quero ver como é que ficou o resultado, manda suas opiniões e tudo mais. Mais uma vez lembrando, o e-mail do podcast qual que é? podcast@photopro.com.br. Para continuar sabendo tudo o que acontece no universo de Photoshop, o site você já conhece, que é o photopro.com.br. Também tem o meu Twitter, Facebook, Google+, ou seja, estamos em todas as mídias sociais. Tranquilo? Beleza. Agradeço por assistir, mas antes tem uma última mensagem para você, um pouquinho do conteúdo do Photoshop Expert.